Olá, pessoal. Mais um estudo, mais uma oportunidade de crescimento. Aqui estamos nós, na Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes, no nosso canal. Sejam bem-vindos todos que nos acompanham pela internet. E vamos agora, para nos preparar para esse momento, para esse encontro com os nossos amigos espirituais, fazer a nossa prece. Então vamos fechar os nossos olhos, inspirar profunda e lentamente, acalmando os nossos corações e ondas mentais. Deus, força cósmica, criadora de tudo e de todos, aqui estamos, mais uma vez, em nome do Cristo, buscando esclarecimentos, buscando prosseguirmos firmes na nossa jornada evolutiva. Rogamos que os amigos espirituais, que Jesus Cristo nos acompanhe nesse trabalho. Muito obrigada por tudo, muita gratidão. Graças a Deus. Então, meus irmãos, fazemos um convite aí a todos para curtirem os nossos vídeos, o nosso canal, compartilharem, divulgarem essa onda do bem, essa onda de amor, que é esse trabalho que é feito nessa casa, de buscadores espirituais que buscam crescimento através do estudo, dos saberes, do conhecimento espiritual. Então, meus irmãos, hoje especialmente faremos o estudo de alguns livros, mas antes disso vamos começar com o nosso exercício, que é uma recomendação da casa. Nesse mês especificamente estamos com o exercício de concentração do triângulo branco. Então esse exercício consiste na concentração em direção ao nosso chakra frontal, Ajna Chakra, de um triângulo branco. Pode ser feito de olhos fechados, de olhos abertos. O importante é tentar visualizar esse triângulo e trazer a força dessa energia branca até nós. Entre tantos sentidos que essa luz branca pode, significar, destacamos aqui a distinção entre o real e o irreal. Olha que importante conhecimento que nós precisamos alcançar, essa distinção. Porque quantas vezes na vida perdemos tempo com o irreal? O irreal faz parte, mas não é o mais importante. Então, o que está em jogo aqui? O que é mais importante? O que deveremos focar nessa vida para alcançar esse caminho espiritual? E esse triângulo, ele nos ajuda a alcançar esses conhecimentos, esses valores que são imperecíveis, que a traça não corrói. Então, vamos praticar, meus irmãos, esse exercício de concentração e de meditação, tentar visualizar esse triângulo e buscar, através da força da nossa vontade, essa distinção entre o real e o real que nos cerca. Como dizia, Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Não vamos ficar presos ao passado, aos erros que nós já praticamos. Não vamos também ficar ansiosos pelo que vai acontecer. É o momento presente, é o agora, é a grande chance que a gente está tendo de evoluir. Está nas nossas mãos. Então, é preciso entrarmos nessa busca e buscarmos, priorizarmos aquilo que é real, os valores que não podem ser destruídos na materialidade. Para tanto, vamos ler e estudar aqui todas essas obras tão importantes que foram trazidas até nós, começando pelo Bhagavad Gita. Essa importante obra indiana, o estudo mais importante da Índia. Nós paramos aqui no capítulo 9, Raja Vidya, Raja Guhya Yoga, a sublime ciência e o soberano segredo. Estamos no capítulo 9 e vamos falar hoje dos versículos 14 e 15. Mas antes de chegarmos a esses versículos, vamos voltar aqui na epígrafe. Em que consiste esse soberano segredo? Que sublime ciência é essa?
A quem tem a verdadeira fé, inabalável esperança e o divino amor, pode ser comunicada a mais sublime ciência e revelado o soberano segredo, que é a presença divina na humanidade. Então, essa busca que devemos nos debruçar, buscar Deus em tudo, em todos. Ele está lá, escondido, em cada coisinha desse universo. E nesse capítulo, né, temos a fala do verbo divino, que é Krishna, que incorpora aqui, representa nessa luta, nessa guerra, a voz de Deus, falando com Arjuna, que é o buscador espiritual, que é alguém que busca o crescimento, que é alguém que busca aprimorar e vencer essa batalha. Então Krishna fala com ele, incorporando o verbo, né? Primeiro era o verbo divino. Então vamos lá para o item 14. Tendo vivo conhecimento no meu poder, com seriedade me procuram, com vontade firme, fé inabalável e coração puro me adoram, nunca se desviando do caminho que a mim conduz. Outros me adoram pelo sacrifício de conhecimento, contemplando em todas as coisas a minha unidade e minha natureza indivisível. Para quem está com o texto escrito, é possível perceber as letras maiúsculas destacando aqui essa força criadora, esse Deus que está acima de todas as manifestações na Terra, né? Que nós chamamos de deuses, avatares. Então existe uma força cósmica superior a isso tudo, e é representado nesse livro pelas letras maiúsculas. Então, tendo vivo conhecimento do meu poder. Qual poder? Poder soberano de Deus, o de criar, o de destruir, o de conservar, o de purificar, que está aí na natureza, a todo momento se mostrando para cada um de nós. Com seriedade me procuram. Seriedade seria respeito, confiança, convicção, não quer dizer falta de alegria. A alegria precisa estar presente nas nossas tarefas, mas com a confiança, com a disciplina, com o trabalho reto, com muita fé na proposta de Deus. Então esse me procuram, esse me já com M maiúsculo, mostrando e destacando essa força criadora por trás de tudo e de todos. Com vontade firme. Então, mais uma vez, o Bhagavan aqui destacando a força da nossa vontade, que é uma das potências mais importantes da nossa alma. Sem vontade, nada podemos fazer, nada podemos criar, em nada podemos perseverar. Então, é a vontade, a força motora que ninguém pode dar pra gente. Nenhum médico, nenhum cientista, nenhum cirurgião, ninguém vai poder resolver pela gente a vontade. Então, o médico está lá para fazer o seu procedimento, a sua cirurgia, passar o seu medicamento, mas precisa ter em você essa vontade de ser curado, essa convicção que vai dar certo. Então, a vontade é a que vai abrir os nossos caminhos, seja lá para o destino que for necessário. Fé inabalável. Isso é difícil, né? Mas precisamos buscar. Nada pode abalar. As circunstâncias, os desafios, os espinhos, os obstáculos, todos nós temos, e cada um sabe onde cala perto. Não pense, né, que quem está sorrindo, quem está brincando, quem está se arrumando, quem está falando, não tem problema. Todos nós temos, mas o convite que o Bhagavan deixa para todos nós aqui é não se abalar perante isso. Tentar passar pelos problemas e não carregá-lo como um fardo pesado, né? E ele também recomenda o coração puro. O que é o coração puro? Jesus já falava, não julgueis. Nós não temos condição de julgar o nosso irmão. Então, o coração puro é um coração sem julgamento, é um coração que perdoa, é um coração que não pesa, é um coração puro. Jesus recomendava, né, esse coração com a lei do perdão. Me adoram, nunca se desviando do caminho que a mim conduz. Então, às vezes, as tentações, né, os desafios são muitos, que nos convidam a sair desse caminho. Mas é preciso ter essa confiança, essa fé inabalável, essa certeza e principalmente essa vontade para não sair desse caminho.
Foi o que aconteceu com Arjuna. Na luta, quando ele vê os seus parentes, conhecidos, amados, e sabe que tem que passar por cima deles, tem que lutar contra eles, ele se desespera. Então, quantas vezes isso acontece conosco, né? Estamos numa situação e temos que abandonar certos vícios, certas tendências, mas é tão difícil, né? Ainda estamos tão apegados àquele nosso velho jeitinho de ser, que nós cultivamos durante várias reencarnações, é o mesmo caso também do Arjuna, né? É difícil, mas a proposta é essa, é não desistir, é seguir em frente, é trabalho, é labuta, é avante, não pode parar. Ele fala também, né, de contemplá-lo em todas as coisas. Então tem a ver com a epígrafe lá do Bhagavad, que Deus está em tudo e em todos. E essa máxima só alimenta na gente o conhecimento e a necessidade do perdão. Se ele está em tudo e em todos, como eu tenho direito de não reconhecê-lo naquele irmão que me prejudica? Naquele irmão que não me reconhece? Naquele irmão que faz tudo para eu escorregar? Dentro dele tem uma parcela divina. É isso que o Bhagavad está dizendo. Dentro de todos. E nós precisamos buscar esse lado positivo, esse lado divino que está dentro de cada criatura, né? Porque quando reconhecemos ele em tudo, é mais fácil de perdoar. Porque nós não rotulamos aquela pessoa só pelo defeito, só pela fraqueza, só pela má tendência, que afinal nós também temos tantas, não temos? Ou só eu que tenho? Todo mundo tem, né? Então temos muitas mais tendências. Pode ser que não estejamos mais presos às mesmas más tendências do nosso irmão a quem queremos julgar, mas temos outras, talvez mais complexas ainda, não sabemos, só Deus sabe. Por isso que Jesus falou, não julgueis, porque não temos condições de julgar, e Deus está presente em tudo e em todos. Então ele diz para minha unidade e minha natureza indivisível. Então, que maravilha é essa, né? Que Deus supremo é esse, que está em tudo e não se divide. Como pode isso, né? É difícil para o nosso intelecto entender essa grandiosidade de Deus, que cria tudo isso que nós conhecemos, né? Como nosso pequeno planeta Terra, que é um grãozinho de areia no espaço, mas para a gente é algo imenso. Como pode um ser criar tudo isso, estar em tudo isso e mesmo assim ser único e indivisível, né? São os mistérios divinos, mas que esses mistérios nos mostram a sua soberania, como nós somos pequenos diante dele e como não temos o direito de julgar, de querer agir como se fôssemos senhores da razão. Então é a mensagem do Bhagavad de hoje: encontrar Deus em tudo e em todos e não desistir, com essa vontade firme de ir até ele. Que ele está onde? Dentro de nós. A viagem é para dentro. Tudo que nós vamos estudar é interno. A guerra que o Arjuna enfrentou aqui, com o aconselhamento do Krishna, é interna. Tudo que aparece na narrativa é dentro dele, né? Então, uma das coisas que se destaca quando o ser está começando a evoluir é parar de culpar os outros e olhar para si, né? Então é uma das propostas importantes na nossa jornada de evolução, é o autoconhecimento, é olhar para si cada vez mais. Falando nisso, vamos ver um pouquinho da nossa apostila, mediunidade e médiuns. Narci Castro de Souza. Estamos falando sobre um tipo de mediunidade que é a incorporação. Há alguns estudos, estamos ainda nesse item tão importante, tá? E, segundo Emmanuel, a mediunidade é a própria luz na matéria. É trazer a luz para a matéria, é a purificação de cada um de nós, é uma oportunidade de purificação, é uma oportunidade de limpeza, é uma oportunidade de crescimento. É como se abrisse um pouquinho as portas dos céus para quem ainda não merece ter os céus, né? Então é uma grande oportunidade, uma ferramenta de progresso que temos nas nossas mãos. Por isso é tão importante estudar, né, e saber como utilizar essa mediunidade. Então, estamos na questão 11,
que é uma sequência da 10. A 10 falava a respeito de se abdicar da tarefa. Se a pessoa não quiser trabalhar na incorporação, visto que trabalhará com energias menos sutis, mais pesadas, ela pode se abdicar, dizer não quero trabalhar com isso? E a resposta é possível, mas existem consequências. Se você recebe uma ferramenta para o trabalho e não utiliza essa ferramenta enferruja, né? E existem consequências para esse processo que você permitiu ocorrer. E na questão 11 é uma continuidade disso. Algum outro tipo de mediunidade de prova, isto é, uma possibilidade de intercâmbio mediúnico com o plano espiritual por interferência de mentores, também encerra o mesmo risco? Algum outro tipo de mediunidade também é tão arriscada como essa, visto que lida com forças, muitas das vezes, que não são tão sutilizadas? E a resposta é: o médium que trabalha com desobsessão se expõe mais em decorrência dos contatos feitos através do chakra umbilical, que coloca em sintonia com o plano astral inferior. Para quê que é necessário esse trabalho? Pela caridade, pelo amor, praticar o auxílio ao próximo necessitado. É isso, gente. Porém, os outros tipos de mediunidade também podem afetá-lo, não é só essa. Aliás, qualquer pessoa que não tenha uma conduta digna atrai para junto de si entidades que se comprazem com essas atitudes. São espíritos imperfeitos, cuja proximidade jamais será benéfica a quem quer que seja. Então, uma resposta maravilhosa que nos ensina muito bem a não ter medo. Por quê? Não é a mediunidade em si que vai nos provocar nenhum mal, mas a nossa conduta, principalmente fora da casa espiritual. É a nossa conduta equivocada que vai atrair irmãos inferiores. Então, se você está fazendo um trabalho de desobsessão, fez aquele contato ali, acabou ali. Seu mentor está ali para fazer esse trabalho de limpeza. Os guias espirituais estão ali para fazer esse trabalho de limpeza, né? Mas a questão é, como vai ser a sua atitude fora da casa? E isso independe de você ser um médium de incorporação ou não, né? Independe. Como é a sua atitude? É preciso trazer para a nossa vida diária a máxima de Jesus. Quer amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é preciso trazer isso para a nossa vida diária. Olho no olho, dente por dente, já era. Não é ensinamento de Jesus. Jesus nos ensina a dar a outra face, mostrar o outro lado. Então não podemos revidar com a mesma intensidade, com a mesma moeda, nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de agressão. Precisamos fazer a diferença. Seremos perfeitos? Não, ainda não. Alguém aqui é bonzinho? Não, Jesus falou, não sou bom, bom é meu Pai que está no céu. Quem somos nós, né, para dizermos bonzinhos? Não somos bonzinhos, mas é o esforço. É a não desistência de que falou lá o Bhagavan. Errou, já tenta se corrigir imediatamente, já tenta não repetir. Ai, caramba, explodi, não aguentei, mas peraí, respira, volta, e no dia seguinte é outro dia. Cumprimenta a pessoa, se for necessário pede desculpa, se não conseguir pedir pessoalmente, pede internamente. É isso, é seguir, é não desistir, é o esforço diário. É o que nós estamos fazendo aqui reunidos. O que faz pararmos tudo da nossa vida para ouvir sobre isso, né? É o nosso esforço, é a nossa persistência, é a nossa perseverança. E com certeza nós teremos bons frutos disso, do nosso esforço, certo? Então é essa mensagem hoje sobre mediunidade. É a lei da atração. Estaremos próximos dos espíritos que se sentem afinizados conosco. Então, se passamos o dia inteiro pensando em vingança, xingando, né, tendo ódio do irmão, quem vai ficar perto da gente? Independe da mediunidade que você realiza.
né? Agora, se você tenta se corrigir, se você faz leituras edificantes, que é bem interessante, leituras, rádios, canais no YouTube, frequências positivas, músicas de meditação, tudo isso nos ajuda, porque ainda somos fracos, ainda precisamos de forças externas, né, para achar nossa força interior, que a força está dentro da gente, mas às vezes ficamos um pouco perdidos, e precisamos desses auxílios sim, e vamos usar sim, por que não? Tá bom? E vamos, finalmente, para a obra de hoje, que se chama Os Arcanos Maiores do Tarô. Esse estudo é feito uma vez ao mês na nossa casa. Então, no mês passado foi iniciado a carta 1, que é o mago, e hoje vamos dar continuidade com a papisa, que é a carta 2. E aí, né, pode bater aquela curiosidade, né? Por que estudar isso? Pelo menos eu sou uma pessoa bastante curiosa e sempre quero saber por quê? Qual é a relação que isso pode trazer para a minha vida, né? Já que não é tão comum observar casas fazendo esse tipo de estudo, né? Então, pesquisando sobre isso, nós podemos perceber que essas cartas, elas funcionam como arquétipos. O que são arquétipos? São imagens primordiais, ancestrais, símbolos que conseguem nos conectar com a camada mais profunda do nosso psiquismo, do nosso psique. Então, isso foi muito estudado pelo psiquiatra Carl Jung. Ele estudou muito sobre arquétipos e percebeu que entre uma cultura e outra, às vezes que não tinha nenhuma relação, nenhum contato naquela época, né, em que ele vivia aqui na Terra, não havia internet, nada disso, havia elementos em comum, como, por exemplo, o herói e outros aspectos, né, outros rituais. Então, como se explica isso? Pessoas que não se conhecem, culturas que não se conhecem, têm aspectos em comum. É um inconsciente coletivo. E essas imagens que estão presentes nas várias culturas são esses símbolos ancestrais que trazemos de outras vidas. Então, o Jung, dentro da ciência, né, da psiquiatria, da psicologia, foi aquele que mais se aproximou da espiritualidade. Vale a pena dar uma lida, vale a pena conhecer, porque ele fala muito a respeito disso. O tarô, as cartas do tarô, pode ser visto também como espelho da alma. Olha que interessante, porque ele funciona como receptor de projeções inconscientes que revelam o quê? O desconhecido no ser humano, né? De repente, para quem não se preocupa tanto com espiritualidade, está só na psicologia, vai ficar até aí. Mas a gente que está preocupado com a espiritualidade, que sabe que existe muito além do que os nossos olhos podem ver e enxergar, nós sabemos que esse desconhecido é o espiritual. É a nossa história, que não começa no útero dos nossos pais, nem termina no dia do nosso enterro. A nossa história é muito antiga e ainda tem muito que acontecer na nossa história, né? Por isso que eu comecei falando, o melhor lugar do mundo é aqui agora. É o momento que nós temos para reorganizar toda essa história. Então, 6 séculos de existência, se perde na história, né, a data de surgimento, é muito antigo, mas traz essa jornada arquetípica do rumo à nossa evolução. Decifrar as cartas do tarô seria se decifrar, olhar para si mesmo. Cada uma delas representam essas camadas do inconsciente que se acumularam durante os séculos, né, dessa busca do ser humano se entender, se olhar. O que eu estou fazendo nesse planeta? Para que eu estou aqui? Né? Então, é muito importante termos esse conhecimento, né, até para entender por que a gente está estudando isso. Então, vamos falar dessas imagens psicológicas que o inconsciente se utiliza para se expressar, para se comunicar conosco. Vamos lá, então, para a carta 2. A papisa, temos aqui a imagem. Nossa casa nós temos os desenhos, né, a reprodução de cada uma dessas cartas. Se chama Porta do Santuário, a papisa, Gnosis. O que o livro que Narcy canalizou da espiritualidade, o que esse livro ele diz a respeito dessa carta?
simboliza a natureza, gerando em seu seio, de forma oculta, todos os fenômenos que nela se manifestam. O signo do alfabeto hebraico é Bet, corresponde ao número 2. Seu hieróglifo é a boca humana, representando a boca. Sua correspondência astrológica é a lua. Percebam que temos a lua aqui também, em cima, né, da cabeça dela também. Interessante falar da lua, porque a lua, ela representa o feminino em várias culturas, né? Então traz essa ideia do feminino, da fecundidade, da fertilização, da gestação, do gestar, que é típico do feminino. A lua também traz informações, traz símbolos da intuição, da introspecção. Então são elementos presentes nesse símbolo lunar. E também dessa flexibilidade, né? Porque a lua nunca está igual. Cada dia ela está de um jeito. Você olha no céu, cada dia ela está de um jeito. Ela vai mudando, vai tendo ciclos, vai tendo momentos, né? E se vocês pararem para pensar, a natureza feminina também tem ciclos muito semelhantes aos da lua. A natureza do planeta tem ciclos. Então é tudo cíclico, nada está parado, nada é igual. Vamos ler mais um pouquinho. É representada por uma mulher sentada, oferecendo-nos assim um duplo símbolo de passividade que guarda a porta do santuário. Representa essa passividade a atitude de quem se encontra na expectativa, observando, assimilando o conhecimento que lhe conferirá sabedoria. Tá? Então está aqui a imagem dela e ela está sentada sobre um cubo que representa a matéria. É onde estamos nesse momento. Estamos encarnados na matéria. Estamos vivendo na matéria. Não adianta querermos sermos de uma hora para outra completamente espiritualizados. Precisamos da matéria. Estamos aqui, nesse reino que é o reino material. O véu semi-transparente que cobre o rosto da sacerdotisa indica que os segredos da natureza se encontram velados e só os descobrirá quem de forma perseverante procurá-los. Observem como esses livros dialogam, né? Então, o Bhagavad Gita falou da perseverança, da insistência, e a Papisa fala da mesma coisa. Perseverança. Então, esse véu aqui sobre o rosto dela indica isso. Os segredos da natureza, eles estão ocultos. E nós precisamos perseverar para decifrar. Precisamos insistir. Nada é fácil. Nada vai ser fácil. A jornada não é fácil, né? Então o véu indica isso, né? Como se esconde de nós esse segredo e como nós temos que buscá-lo. Por isso que se diz buscador espiritual, é o que busca. É o que não está saciado só com os prazeres da carne. Ele vivencia a carne, mas quer algo mais. É o buscador espiritual. O símbolo desse conhecimento está figurado pelo papiro, semi-enrolado e meio oculto pelas dobras do manto violeta. O manto violeta indica, por sua vez, a necessidade de nos protegermos das influências exteriores com o desenvolvimento dos poderes espirituais, que se coloca aqui como amor, renúncia e compreensão. São os nossos poderes espirituais. A cada vez que renunciamos a um benefício, a um interesse pessoal em favor do nosso próximo, em benefício da coletividade, nós estamos caminhando para um tesouro espiritual. A cada vez que compreendemos, ela coloca também a compreensão, o outro, o momento evolutivo do outro, a ação do outro, também estamos caminhando por essa jornada. E o amor, né? Que é o suprassumo da evolução espiritual. Então aqui vocês podem ver nas mãos dela o papiro, que era a forma que se escrevia naquela época, né? Muito antes da invenção do que a gente tem hoje, cadernos, né? Escrita, se escrevia através do papiro e ele representa essa sabedoria, esse conhecimento que também está oculto. Percebam que está enrolado e o véu, né, que recai sobre ela, chega próximo ao papiro, também ocultando.
Um destaque que é feito aqui, que é um manto violeta. Percebam que o manto é violeta, nós já estudamos nas nossas aulas de cromoterapia, que simboliza espiritualidade, a alta espiritualidade é o violeta, tanto que temos a chama violeta representando isso. Então é isso, esse manto, essa alta espiritualidade seria essa necessidade de nos protegermos das influências exteriores, né? Porque quando começamos a conquistar essas potências, a compreensão, a renúncia, o amor, evidentemente que os ataques vão aparecer. Vão e muito mesmo. Chico Xavier, né? Acho que a maior antena paranormal que já existiu, ele narrava isso, que sofria constantemente ataques espirituais. Então, quem somos nós para não sofrer? Né? Uma pessoa como Chico Xavier narrava ataques espirituais, né? E persistia firme no seu propósito. Então, nós também sofreremos. E qual é a nossa proteção? Segundo a interpretação desse arquétipo, seria realmente o manto violeta, que representa espiritualidade. É a espiritualidade que vai nos proteger disso. Seguindo, as colunas que representam o Templo de Salomão, Jael, né? Representam aqui a entrada do santuário. A da direita, vermelha, ígnea, solar, positiva, representa a ação, a conquista firmada na base sólida da evolução do espírito acima da matéria. E a da esquerda, azul, escuro, lunar, negativa, representa a noite, do caos, a vida do plano físico, a matéria. Então, entre essas colunas, temos o quê? Uma barra dourada. Essa barra de ouro, ela representa o elo entre o espírito puro e a matéria sujeita a impurezas. Então, nós vivemos com essa dualidade o tempo todo. Porque quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos espíritos. Nós somos seres antiquíssimos. Estamos só passando por um episódio da nossa história aqui na Terra, né? Então, estamos na matéria, precisamos estar na matéria para crescer, para evoluir, mas a nossa centelha divina está lá. Então, essa barra, ela representa essa união, né? Que enquanto estivermos encarnados, estamos presos à matéria, mas o espírito está lá, nos guiando, firme e forte. Depois, um aspecto bem interessante que eu achei é a questão dos degraus. Tem 3 degraus aqui, não sei se dá para perceber, para quem está visualizando, essas 3 retas aqui são 3 degraus, para chegar a esse santuário, a esse templo. São 3 grandes passos, são 3 níveis de consciência que precisamos galgar para chegar nesse templo, que é onde faremos esse reencontro divino com quem? Conosco. Conosco mesmo. Como eu falei para vocês, as cartas, elas falam de uma viagem interior, interna. Nada externo, tudo é interno. Então, quais são esses degraus? O primeiro, os instintos à matéria, né? Então, o homem, logo assim que ele se individualiza, ainda está muito preso à matéria, aos instintos da conservação. Fome, sede, ir ao banheiro. Então, o homem está muito preso a tudo isso. Depois, o segundo degrau seriam os desejos, a emoção e o intelecto, né? Se refere ao corpo astral, né? Onde fica o nosso lado emocional e o intelecto. Mas, apesar de seres que já conseguem chegar a esse degrau, serem considerados evoluídos, ainda não chegaram no final da sua, né, caminhada. É só uma etapa. Você reconhecer suas emoções, trabalhar a sua intelectualidade, é só uma etapa do processo evolutivo, tá? E o terceiro degrau, a vontade. Achei interessante a palavra escolhida, né? Olha só, a gente está falando de vontade, a vontade, que é o espírito puro. É esse encontro com esse eu divino que habita em nós. É o Cristo. Todos nós temos um Cristo inteirinho dentro da gente. E precisamos enfrentar essa luta como Arjuna para encontrar esse Cristo, que não está fora, está dentro.
E precisamos passar por esses degraus, né? A maioria dos seres humanos reencarnados na Terra ainda estão aqui, né? No primeiro degrau, preso aos instintos. É o famoso deixa a vida me levar, né? Quero curtir, quero aproveitar. E não tem outras prioridades na vida. É só deixar o que o sistema, o mundo recomenda como bom e vai seguindo. É seguir o instinto, né? É ser uma marionete do que está aí no planeta, manipulado. Quando você consegue já perceber as suas emoções e lidar com elas, e trabalhar o seu intelecto, e chegar a um controle mental, já está galgando o segundo momento, né? É o controle mental. Na codificação do yoga, feito por Patanjali, ele diz que o yoga é o controle das ondas mentais. Então, em alguns livros fala que yoga significa união, e no Patanjali, que é o codificador, ele fala que é esse controle das ondas mentais. Como a gente faz isso, né? Não é fácil, mas a meditação ajuda bastante. Exercícios respiratórios, que sempre recomendamos aqui na nossa casa, são fundamentais para trabalhar essas ondas mentais que às vezes parece que vão nos levar, né? Pensamentos negativos, ideias repetitivas. É preciso parar tudo, é preciso parar, respirar, visualizar as cores. Por isso que abrimos os nossos encontros falando do trabalho de concentração. O que é o trabalho de concentração? O que é esse exercício? É uma espécie de meditação que vai nos introduzir nesse controle das ondas mentais. Tá? Então é esse trabalho que a gente está fazendo, tentando chegar lá no segundo degrau, que é desenvolvendo o nosso intelecto e o controle das nossas ondas mentais, das nossas emoções, havendo um equilíbrio entre essas coisas, né? Porque há aquelas pessoas que se desenvolvem muito intelectualmente, mas são extremamente frias, né? Não desenvolvem o seu emocional, não têm controle sobre as suas emoções, sofrem vários ataques, distúrbios psíquicos, inclusive, né? Pessoas com intelecto muito desenvolvido. Então, isso acontece, não alcançou, né? Esse controle, está se deixando levar ainda por esse trabalho. E tem aquelas também que trabalham esse lado emocional, mas precisam estudar mais, também precisam trabalhar a intelectualidade. Então são asas importantes que todo espírito precisa desenvolver para alcançar o seu desenvolvimento, o mental e o emocional. E aí sim chegar nesse degrau que seria esse encontro com esse eu profundo, com Cristo que habita em cada um de nós. Vamos ler mais um pouquinho o que ela diz. Antes de penetrarmos no santuário do Deus Altíssimo, onde é esse santuário, gente? Ó, tá aqui. Teremos de ser senhores dos instintos, da emoção, da mente, e estarmos centrados na parte mais nobre de nossa natureza, que é o ser, o eu superior, o espírito imortal. Na psicologia analítica do Jung, ele chama de self, né? Encontrar o seu self. É isso. É o processo de individuação, é o processo de encontro com o seu Cristo. Por que Jesus falava vós sois deuses? Porque ele conhecia essa verdade. Porque ele dizia eu e o Pai somos um. Que ele era o Deus criador? Não. Mas ele alcançou esse processo, ele chegou lá. Então ele pode dizer eu e o Pai somos um. Ele alcançou essa centelha. E essa seria a entrada nesse santuário, seria alcançar essa vontade da alma, essa vontade profunda que nós precisamos ouvir. Às vezes no mundo tão barulhento não ouvimos a nossa alma, né? Mais profunda. E é preciso reservar esses momentos. Por isso a meditação, por isso concentração, por isso a respiração. É tentar ouvir a nossa alma. Às vezes a nossa alma grita lá, nos dá intuições e nós não ouvimos. Nós vamos seguindo ego, a vaidade, o orgulho, né? O que o mundo diz que é legal, a gente vai seguindo o sistema e se deixando manipular, muitas vezes por ferramentas poderosas midiáticas que estão aí, internet, redes sociais, televisão, já está caindo no passado, né? Mas principalmente redes sociais, internet, precisa ser bem usado, precisa ser bem usado, a gente precisa tomar muito cuidado para tudo aquilo que nos aproxima desse eu profundo
vai ser bom pra gente. O que nos afasta não é bom pra gente. Se está nos desequilibrando, se está nos trazendo pensamentos obsessivos, né? Se está nos trazendo tristezas, não está nos aproximando. Vamos seguir mais um pouquinho então. A sacerdotisa acha-se sentada sobre o cubo já estudado no arcano 1, que é o plano material cubo. O adorno de sua cabeça apresenta 2 chifres em forma de um crescente lunar e entre eles um disco de prata opaca figurando a lua cheia, tá? Então aqui acima da cabeça dela tem uma lua crescente e uma lua cheia. Então vejam mais uma vez o livro destacando aqui o papel da lua. Por quê? É um convite para olhar a natureza. É o convite para a gente observar como tudo é cíclico, tudo é passageiro. Sofremos por quê? Porque queremos controlar e não podemos controlar a natureza. Não podemos controlar as ordens divinas, né? O poder divino em manifestação na natureza. Então, o nosso sofrimento é que a gente quer tudo do nosso jeitinho, no controle. E isso que faz sofrer. Então, quando desapegamos, não é à toa que é um dos conceitos, né, do budismo, é o desapego, a gente consegue ser menos infeliz, consegue sofrer menos, porque a vida é cíclica o tempo todo. Nada está parado, nada é estático. Então ela continua explicando, né, sobre essas figuras sobre a cabeça, que representam as fases do mundo fenomênico. A preponderância do princípio feminino. Olha que interessante, né? Então a natureza é extremamente feminina. O feminino, ele é uma parcela importante, né? É muito importante da humanidade. Se a gente parar para pensar, né? As mulheres são as construtoras dos bebês, dos seres que dão a vida. Pensarmos nesse sentido, né? Na fecundação, o homem oferece o material, como se fosse o cimento, o tijolo, mas quem constrói é o corpo feminino. É a biologia feminina que vai construir ali o bebê, né? Então, olha a importância de fazer essa comparação da natureza com o feminino. É muito importante. O feminino como fecundidade, gerador, construtor. Isso tudo no silêncio. O bebê fica ali quietinho na barriga, crescendo, se desenvolvendo. Ninguém está vendo, né? E ele está ali, se desenvolvendo. E é assim no dia a dia, na vida. As coisas estão acontecendo, o desenvolvimento das pessoas estão ocorrendo e a gente não percebe. É no silêncio, mas está ocorrendo. Comparando, né, com o símbolo do infinito que se encontra sobre a cabeça do mago, que foi o estudo do mês passado, ele tem um símbolo do infinito que é o 8 deitado. Notamos ser este um símbolo mais tangível. A mãe é mais materializada do que o pai. O passivo é mais concretizado do que o ativo. Por quê? Porque tem essa relação de dar a luz, né? De dar a vida, de trazer uma criança ao mundo, um ser humano ao mundo. E tudo acontece onde? Dentro do aparelho feminino, reprodutor. Tudo acontece ali. Os olhos, o coração, cada parte do ser humano vai se formando ali dentro. O elemento sutil, ativo, fecunda o elemento tangível, passivo. O um necessita do dois para se concretizar. É o próprio ato da fecundação. Esse fato é simbolizado na cruz de ouro entre os seios da sacerdotisa. A parte vertical da cruz é o falos e a horizontal é ectês. Então aqui esse símbolo da cruz sobre os seios representa a fecundação. Então a união do masculino com o feminino, que é o gerador da vida no planeta Terra, né? Biologicamente. Então é a partir dessa união que seres humanos surgem no planeta Terra. Então um precisa do outro. Então a gente não percebe nem uma supremacia de um nem de outro. Então é a união do mago aqui com a papisa, um complementando o outro, cada um exercendo o seu papel e dando a luz ao novo ser que vai sair. Que ser é esse? É um ser mais que está sendo gestado, somos nós. Nós estamos sendo gestados aqui. Estamos em processo de amadurecimento, de desenvolvimento, como se estivéssemos nesse útero materno. Estamos nos preparando para nascer, né? Então é essa comparação, essa grande metáfora aí do nascimento
com o nosso nascimento enquanto espíritos. O arcano 2 é o princípio feminino. A lua também representa a mãe universal, é indicação de fecundidade. Então, na Índia antiga era uma cultura matriarcal, então Deus era mãe, é mãe divina que eles falam, né? Então, era uma visão antiga. Então, depois que veio a visão de Deus Pai, mas lá na Índia antiga, nos primórdios da humanidade, era mãe divina, né? Então, o que será que é Deus? É pai ou mãe? Deus é tudo, né? Deus é tudo, é pai, mãe, pode chamar como quiser, ele não se importa. Deus é tudo. Então, é a mãe universal, que é a natureza, tá certo? O arcano 1 é a energia pronta para gerar vida. O arcano 2 é o espaço cósmico receptivo, que acolhendo a energia é por ele fecundada. Então, nós estamos falando do espaço cósmico universal, onde a vida é fecundada e é gerada. Estamos falando também do planeta Terra, é um planeta feminino, né? Chamado por alguns de Gaia. Então, não é isso? Então, é um planeta feminino. E a receptividade, a introspecção, o silêncio, a intuição, que são características desse arquétipo feminino, é que vão gestar esse novo ser. E aí, não importa, né, o gênero de cada um, todos nós temos dentro de nós essas parcelas, né, o feminino, o masculino, representados aqui, no caso o feminino, pela lua. Tem uma visão interessante também, que eu trouxe para vocês, do século III, tá? Do yoga também, que é um conhecimento, uma filosofia chamada Sankhya. Eles dizem que o universo é uma escola, certo? E o universo ele seria composto do Purusha, que é o homem consciente, é o eu, é o espírito, e a Prakriti. A Prakriti representa a natureza. Então, eu achei interessante porque é justamente isso que está sendo dito aqui. Esse encontro entre o espírito e a matéria. A matéria é representada aqui pelo feminino, né? E segundo eles, a evolução se dá quando esse espectador, esse Purusha, é consciente. Porque a natureza em si ela é neutra. Quem vai produzir na natureza os bons frutos? A ação humana a partir da intuição do seu espírito. Né? Porque os cataclismas estão aí na natureza. Não é isso? É tsunami, é vulcão em erupção. A natureza não pede licença para passar. Ela está aí. Agora, o que o ser humano está fazendo dessa natureza? É a questão que fica para a gente. E é a orientação aqui. O ser tem que buscar ser um espectador consciente dessa natureza. Observando Deus em tudo, ele está sendo um espectador consciente. Então, é muito importante buscarmos nos libertarmos do ciclo de renascimentos. Estamos num processo reencarnando muitas vezes. É praticamente improvável que algum de nós aqui esteja na primeira reencarnação, né? Então, nós já reencarnamos muitas e muitas vezes e somos repetentes, essa é a verdade. Comparado com a realidade escolar, nós somos aqueles alunos que foram reprovados e estamos tendo uma outra chance. Então, como a gente pode, usando toda essa teoria, que é o que nos importa, né, o nosso objetivo, não é só buscar as curiosidades da cultura X ou Y, é entender como isso pode nos ajudar, certo? Então, como isso pode nos ajudar? É buscar o controle disso, o controle das nossas ondas mentais, é buscar o controle do nosso pensamento, porque o pensamento é criador. Deus cria tudo a partir do verbo, né? A palavra, do pensamento, ele concretiza tudo. E nós também temos essa potência em nós. Então fica aí essa interrogação pra gente. Como nós estamos pisando e usando essa nossa parcela produtiva, criadora, de dar à luz ao novo ser? Eu acho que é a reflexão que fica, independente de como nós quisermos chamar, é esse convite, é o nosso processo evolutivo. Temos uma mensagem aqui da sacerdotisa: batei e abrir-se-vos-á. Estudai,
porém antes, de forma criteriosa, o passo que desejais dar. A porta do santuário vos será aberta, mas só penetram neste sagrado recinto os que se preparam através do estudo e da vivência da lei. Então não basta só o estudo. O estudo é uma parcela bem pequena do que precisamos fazer. O que nós precisamos fazer é vivenciar. Vivenciar. E o que não nos falta são exemplos. Tiveram aqui na Terra e deixaram ensinamentos luminosos. E às vezes nós complicamos tanto. E o ensinamento é tão básico, né? É o amor, né? Desarmamento. Se desarmem. Despir-se do ego e buscar esse eu interior que está lá dentro. É esse eu interior que tem que dirigir a nossa vida. É esse eu interior, nossa alma, é o nosso self, chame como quiser, né? O nosso Cristo. É esse eu interior que precisa conduzir as nossas escolhas e principalmente estar presente nos desafios, nos momentos de dificuldade. É deixar ele falar, sabe? E não se deixa ele falar no barulho, nem no externo. É na introspecção. A importância da prece, né? A importância da meditação. É um momento de introspecção que às vezes vem essa voz, a gente fala que é a voz da alma, né? A intuição, e nós às vezes não seguimos, né? Quebramos a cara, mas nos foi dito. Então vejam bem, essa porta, ela vos será aberta, mas só penetram nesse sagrado recinto que se preparam. A intuição vem, a alma fala contigo, fala, mas você tem que estar preparado para receber. Como? Se despir, desapego. Quando cruzardes a porta, a ciência do verdadeiro ser-vos-á ofertada. Cuidai-vos, porém, sede discretos. Lembrai-vos que o silêncio é imposição primordial para vos fazerdes merecedores de tão alto bem. Jesus falou assim: não atirar pérolas aos porcos. Às vezes nós temos acesso a um conhecimento, né? A uma sabedoria divina e queremos sair falando, né? Aquela ansiedade, olha o que aconteceu comigo, uma experiência maravilhosa, você sai falando. As pessoas não ouvem, não estão preparadas. E isso pode trazer um desestímulo para o teu caminho espiritual, para o teu sadhana, né? Os yogis chamam de sadhana, o caminho espiritual. Então precisamos buscar esse silêncio que é recomendado aqui, ó. Papisa. Silêncio, feminina, introspecção, intuição, essa voz interior. O mundo gritando, discutindo, e essa voz interior, ó, silêncio, meditação, prece. É ali que vem a mensagem divina. E essa mensagem divina, como ela diz aqui, não é para ser alardeada. O que Jesus falava, gente? Ouça, quem tem ouvidos para ouvir. Nem todo mundo tem. E o que Jesus falava também? Ide pregai, mas se não forem aceitos, o que você tem que fazer? Sacuda a poeira dos seus pés, ó, e continua a sua tarefa. Não vai ficar chorando porque o outro não quis. O que Jesus quer dizer com isso, né? Sacuda a poeira dos seus pés. Não vai ficar ali chorando, se lamentando, desesperando porque o outro não quis. Cada um tem seu momento. E o fato que a gente tem certeza é que Deus não abandona ninguém. Então a gente não precisa ficar desesperada pelo outro ser, que tem alguém que ama muito mais esse ser do que a gente, que é Deus. E ele está na gestação dele. Cada um de nós está num processo lá, é um bebezinho, é um embrião, não sei. Cada um de nós está num tempo, e ele também. Então acho que é um convite interessante, né? Que ela traz para todos nós. Esse silêncio, essa discrição. E o trabalho não pode parar. Não é um silêncio, desestímulo, ficar cansado, parado, não. É silêncio, trabalhando, persistente, seguindo.
que o sol da justiça possa banhar vosso rosto, e nada encontre em vós que vos desabone. O sol representando aqui a luminosidade, né? Começamos aí com um triângulo branco, a extensão do real para o irreal, a claridade, dissipar as trevas, a luz em tudo e em todos. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. E para a gente fechar o estudo de hoje, tem um discurso da sacerdotisa. Quem quiser acompanhar de olhos fechados, fique à vontade. Ou não. Vocês que sabem como se fazem essa introspecção do silêncio, que é o convite lunar. Nós estamos num momento aí com uma lua maravilhosa no céu, super lua, né? Então vamos entrar em contato com ela também. Sou a Virgem Celeste, represento a matriz onde todos os universos se formam, fecundados pela vontade do Pai. Eu guardo a porta do santuário. Eu trago em meu seio o símbolo da criação. Visto-me com as mais altas frequências do espírito. Quedo-me entre a luz e a sombra. A mim foi confiado o livro dos segredos da natureza. Só os puros de coração poderão descerrar o meu véu e descobrir os meus arcanos. Se tu fores um deles, saibas guardar o segredo. Sou mulher, sou a mãe do mundo. Meus irmãos, muito obrigado por estar conosco nessa noite, por nos acompanharem até aqui. Que as bênçãos do Cristo possam nos conduzir e que possamos permitir que esse estudo penetre em nós e fecunde o nosso Cristo interior, para que possamos ser na sociedade uma diferença, um ser que vai agir em favor do amor e do reino de Deus aqui, já na Terra. Quem está nos acompanhando pela internet, se puder, nos sigam, compartilhem, curtam. Vamos compartilhar esse trabalho lindo, né, que a espiritualidade preparou para cada um de nós, porque somos merecedores. Que assim seja.